Boa noite, sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, ao vivo para vocês, em Brasília 8 horas e 30 minutos, em Londres meia-noite e 30 minutos. Boa noite para você que nos acompanha, que está começando a chegar, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer dois convidados que eu gosto muito, que eu conheço há muito tempo e que me deram a honra de estar hoje aqui com a gente, né? E eu queria apresentar esses convidados para vocês, sem contar muito por enquanto, mas eu queria mostrar primeiro para vocês a foto. Vou conversar com o Estúdio Humanos, Daniela Escorza e o Caio Medeiros. E vamos conversar sobre um monte de coisa e falar sobre a carreira deles. Vou chamar os meninos agora, porque eles estão lá em São Paulo. A gente já fez um teste de conexão. Antes de chamar os meninos, eu queria dar um recado para vocês. Semana que vem, nós vamos ter uma entrevista, vamos ter duas lives na semana, ok? A primeira é com a Lartex e a segunda é com os irmãos Farer. Então, nós vamos ter 2 dias seguidos de live. Na quarta-feira, Lartex e na quinta-feira, os irmãos Farer, tá? E aí, semana que vem, vamos ter 2 lives seguidas, quarta e quinta-feira. Deixa eu chamar os meninos agora. Tá chegando gente, vamos lá. Estúdio Humano. Olá, boa noite. Oi? A câmera tá virada. Olá, meninos. Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Que prazer estar aqui com você. Prazer em revê-los. Faz tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? O quê? Faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Muitos anos. O ano passa muito rápido, é tudo muito frenético. E aí... É tudo muito frenético. Mas eu tenho acompanhado... De repente também, né? A internet possibilita essas coisas, né? A gente se rever, se reencontrar e ver um ao outro, né? Mesmo estando distantes, né? Isso eu estou aqui em mesmo. Londres, vocês aí em São Paulo, e aí a coisa funciona, isso é muito bom, né? Muito bom. Crianças, vamos lá. Eu queria que vocês primeiro contassem qual que é a formação acadêmica dos dois. Como é que é a formação acadêmica de vocês? São artistas? Eu sou formada em arquitetura. Legal. Mas, assim, o tempo todo da arquitetura eu sempre tive misturada com a plástica, com a matéria, né? A moda também, passei por ela. Sempre indo para esses canais tangentes. Aí depois me formei, terminei a arquitetura. Fui para Londres, fiz vários cursos, pequenos cursos, durante um ano. Você morou aqui Morei também. um ano aí. Onde você morou? Eu morei em Notting Hill, na Bayswater, na Covely Road, em vários lugares. Foi um ano bem mutante, misturando tudo que eu queria aprender e acrescentar. Então, eu fazia curso de modelagem, misturava com xilogravura, Muito bacana. com cenário de teatro. Tipo, fiz uma bagunça. Muito e legal. Voltei com essa coisa toda misturada, e aí foi que a gente se conheceu. Olha, e que o legal.
tem um começo antes. Eu não sou formado em nada, eu sou autodidata. Comecei algumas faculdades. Autodidata. Muito Fiz legal. algumas faculdades. Fiz psicologia, mas não me formei. Fiz economia, mas também não me formei. Mas eu sou autodidata, aprendi sozinho. Autodidata, bacana. Ah, é por isso que a Daniela falou. Eu vi uma entrevista tua para Regina Galvão, onde você fala, né, que vocês são completamente diferentes, mas acabaram se encontrando. Então é por isso, né, essa E a gente diferença. tem uma mistura, né? São opostos e que soma muito, né? A gente consegue ter esse canal de o diferente não briga e as coisas se somam, né? Então... Muito legal, muito bacana. Eu vi que você deu eu assisti o vídeo hoje e aí você fala assim, eu queria até que você falasse sobre isso, né? Definisse o trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês é apaixonante desde o primeiro momento que a gente olha, é uma coisa assim que a gente não consegue tirar o olho, né? E ver que é de vocês. Mas não dá para ter uma definição. Estava pensando sobre isso. É surrealismo? É fantasia? É tudo junto? E aí você deu uma definição muito interessante para Regina, né? E agora, Sobre... para lembrar? Você fala alguma coisa mais ou menos assim, que vocês fazem utilitários e inutilitários. Eu achei isso genial. Uma coisa assim, a primeira série que a gente fez, né, desses objetos únicos, chamavam inutilitários. Até porque a gente gosta de brincar e misturar tudo, né? Sem preconceito de pode isso não pode, isso é arte, é design, é produto, né? A gente sabe que tem um pouquinho disso tudo misturado. Mas a gente mesmo tem dificuldade de definir. Mas agora com o site novo, a gente conseguiu, porque o site antigo era um pouco bagunçado, tinha tudo lá meio jogado. Hoje a gente está lançando o site novo, com o mesmo domínio, estudiohumanos.com, e aí a gente conseguiu dividir isso. E agora a gente finalmente conseguiu dividir as áreas de atuação, e está bem claro que a gente dividiu assim, em arte, que a gente trabalha com arte, em instalação, é aquilo que a gente faz de cenografia, os lançamentos, as ocupações de espaço. O desenho do espaço, ele chama-se espaço em si, que a gente faz também arquitetura interior e ocupação de espaços, e produto. A gente conseguiu dividir essas 4 áreas de atuação e ficou mais claro o site assim. Até a gente também entende mais, né? Um de cada vez. Porque as coisas misturavam muito no site, o que era produto, o que era arte e tal. Embora no produto tenha arte, a arte possa virar produto, mas a gente conseguiu dividir direitinho, agora está bem claro para entender o trabalho da gente. Conseguiram setorizar, né? Quantos anos de trabalho, gente? Mais de 20, não é? Vocês estão no mercado? 20. Muito mal. O Estúdio Humanos, 23. 23. Olha. A gente está junto 5. Mas Humanos, 23. Muito tempo. Esse nome é genial, né? Estúdio Humanos. É uma coisa genial. E o bacana do trabalho de vocês é que a gente bate o olho assim e fala, é deles, né? Tem essa... eu que conheço, né? Que já vi tantas peças de perto quanto fotografia, então a gente consegue saber que é de vocês, né? Ter essa... Como é que eu vou dizer? Esse estilo Estúdio Humanos. O estilo Estúdio Humanos, né? A identidade de vocês é muito própria, né? E vocês são um dos poucos artistas que não são copiados, por assim dizer. Eu nunca vi ninguém copiar nada de vocês, né? Que isso é muito bacana. Tem muita autoria, né? E a gente trabalha muito com, assim, a gente pega um objeto e ali a gente cria uma história. Então, é uma história que a gente tá na nossa cabeça. Então, não dá para... Uma pessoa pode pegar um objeto e criar a história dela, mas
né, não tem esse tom que a gente dá, que é a soma, né? É a Que a gente soma, pega alguma exatamente. coisa que a gente está sempre perseguindo, assim, né? Algumas coisas de memórias, algumas experiências de viagem que a gente vai trazendo, retrazendo, relembrando, reinterpretando. Então, se você É, você, pegar ao longo do tempo, você consegue entender que tem uma história contada ali. vocês colocam muito viagens no trabalho de vocês, né? Tem muito essa referência dos lugares onde vocês passam, né? A gente... Inclusive, eu me lembrei agora que eu sou de Brasília, né? Fui criada em Brasília, e eu estava outro dia, uma vez passeando pelo shopping, e entrei na Hill House. E aí eu vi uma exposição de fotografias, assim, com umas fotos com vidro meio desfocado, e eu entrei para olhar e tudo, que eu sempre entro na loja, que a loja é fantástica. Aí eu falei, é do Estúdio Humanos, quando eu vi. Falei, nossa, os danadinhos estão aqui. E as E vitrines, claro, que vocês sempre fizeram essa para eles. exposição foi muito legal fazer, porque ela chamava... O Carlos é maravilhoso, né? Sempre abriu um espaço para Carlos é gente, para genial. muito fantástico. E essa exposição chamava Cinco Lugares. Foram 5 lugares que a gente passou. E a fotografia, né? Porque a gente começou, quando a gente começou a viajar nessas pesquisas, a gente ainda fazia só slide. Era tipo, Olha, para ver marcar slide. Depois a gente se atualizou um pouco. E aí a gente reproduziu essas fotos e objetos que inspiraram essa viagem, com objetos relativos a elementos, cada né, que foto. a gente trouxe relacionado com a foto. Foi um trabalho muito legal e tem muito a ver com a nossa essência, alma, no que a gente acredita, no que a gente mais ama fazer, tudo. Foi bem legal. não, e ficou lindíssimo, né? Ficou lindíssimo aquilo, assim. O fato das fotos estarem desfocadas com aquele vidro fosco, né? Aquilo Uhum. era genial, assim. E aí, quando a gente vê, olha, é Estúdio Humanos, né? Aí eu fiquei tão feliz quando eu vi, eu falei, nossa, que bacana Brasília com... A Brasília quase não tem muita coisa bacana. E aí, quando você vê um artista bacana de fora, né, privilegiando a cidade, é muito bacana isso. E eu fiquei feliz demais. Eu falei, e eu conheço os dois. Que delícia. A nova logomarca de vocês, não é isso? Isso. Que, na Vocês verdade, a mudaram gente agora. a diagramação dela, né? A gente deixou mais leve, né? A mão continua, mas deixou mais leve a letra. Que mudou bastante Bem a bacana. Deixa eu tentar abrir aqui o site novo para a gente mostrar. Eu queria que vocês falassem, a gente já falou sobre as viagens, né? Que são as referências de vocês. Mas eu queria que vocês falassem mais sobre referências de vocês, porque eu sou budista. E eu acho que uma das coisas que mais me atrai no trabalho de vocês é essa orientalização, né? Essa coisa do Oriente. Vocês têm isso muito forte. Em todos os países do Oriente, não só Japão ou os países budistas, mas isso é muito forte no trabalho de vocês. Eu queria que vocês falassem sobre essas referências. Acho que a gente começou a trabalhar bastante com os Budas ali na porcelana, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo e tal, e continua fazendo. Talvez por causa das viagens. A gente foi para o Vietnã, para o Laos, e a gente tomou contato com aqueles templos e aquela repetição, né, porque os Budas são sempre muito... Ele é lindo, né? Maravilhoso, ele é lindíssimo. E aí ficou fazendo parte da vida essas imagens, né? A gente não é exatamente praticante de budismo, nada, mas a gente gosta dessa filosofia, dessa coisa. E esse budinha dentro da xícara, na xícara é genial. É lindo isso. Isso fotografado lá na fábrica. Muito que legal. A fábrica é muito... Esse daí é o site, não? Não, esse é o Instagram de vocês. É o Instagram de vocês. Coisa também.
Tem aquela também, né? Porque a gente tem um sincretismo muito forte no nosso trabalho, né? Sim. De misturar Buda, Iemanjá, Padre Cícero, né? A gente sempre teve essa mistura que eu acho gostosa, assim, né? Essa Porque mistura, essa tem que mistura eclética, acreditar né? e tentar formar, né, o seu próprio âmago. E, e o Buda também tem, que você está mostrando, que você adora, tem muita referência com isso, a travessa cerimônia, né? Que é aquela É, grande, que tem só todos os Budas em fila e só o último com a cabeça ouro iluminando, né? Eu acho que isso conta muita história da filosofia é budista. a cabeça em dourado é a iluminação, né? Ai, É isso? é, É. Nessa travessa que essa que tá ela ali, é. é um que está iluminado ali no meio do É, Tem a todo. é bem, última, né, é lidando bem, com toda. é bem a história de Siddhartha Gautama, né? É bem É, isso. E tem essa aqui que é maravilhosa, até que é uma peça que foi peça única, não é isso? É, Tá dando para é ver um daí? budinha, sei qual é. é um Buda tipo criança, perdido numa espécie de uma caverna de gravetos, né? De galhos, Do, é bem do, do, legal. Não lembro. que eu acho até que esse trabalho de gravetos é do Aldo Voz, que é um cara maravilhoso. Você conhece o trabalho dele? Ele é chileno, acho. De nome eu não Gente, conheço, não, mas mas se vai está com conhecer, você, muito é, bacana, gente boa, tem um trabalho lindo. E a muito gente bacana, gosta de misturar, né? Pegar um cara aqui, somar com outro. Acho que é importante isso. muito legal. Eu queria que vocês falassem dessa peça aqui que eu olhei no Instagram hoje e eu achei super curiosa. Que é isso aqui, eu achei isso genial. Ah, esse está no quarto da gente. É uma pedra que a Muito gente pegou legal. em uma praia por aí. É um entalhe antigo dessas andanças de oficinas, marcenarias que estão É, desmantelando. Isso é nosso, a gente, né, é uma coisa que está em casa, isso. é lindo, é lindo. É, isso são aquelas peças para colocar santos, né? Como é que chama isso? Tem um nome específico, mas agora eu não lembro de cabeça. Eu não lembro É de tipo um cabeça. pedestal, uma É coisa tipo assim. um aparador Um voluta, né? pedestal, uma coisa assim. É um pedestal. É um pedestal de É. parede, né? Não, e é Ele é todo lindíssimo. É bem lindo. italiano. E essa coisa da voluta, né, aparece muito no nosso trabalho. É no entalhe da madeira, é na porcelana, quando a gente funde peças, a gente tem sempre nessa Que é uma coisa que vem do forma. barroco, né, as volutas, né, que tenta imitar a forma da natureza, e é uma coisa que persegue um pouco a gente. Embora a gente tenha uma coisa bem simples, limpa, tal, mas a voluta está presente nos objetos. Até em arquitetura, a gente fez uma loja, uma joalheria, que a gente colocou uma Hum. grande voluta dessas na fachada dela. A Marita de Dirceu, a Marita de Dirceu está dizendo que é um oratório essa peça. Ela está É dizendo que o nome da peça verdade. é oratório. É uma Obrigado, Marita, maravilhosa. Obrigado, Aí a gente Marita, maravilhosa. e É a um gente é um oratório. para a pedra, né? e É. com ela, né, também. Isso aqui, eu queria que vocês falassem sobre esse projeto aqui. É o projeto que foi feito para a loja Janaína da. Torre? É uma galeria de arte, na verdade. Essa é numa galeria, né? É uma exposição que a gente fez na Galeria Janaína Torres, aqui em São Paulo. A gente fez faz Certo. ano passado? Foi ano passado. E a gente trabalhou bastante com elementos da natureza, flores, insetos. E a gente, essa daí é uma que está pendurada de cabeça para baixo, mas tem umas com um pedestal de cerâmica.
nessa exposição tinha também uns grandes insetos feitos com gravetos, a gente desenha e a gente faz com os artesãos lá do Nordeste, de Pernambuco. Ah, Eles pegam você coisas no estava falando. mangue e Legal. traduzem o desenho da gente. E o que é esse material? É cerâmica? Não, é um meio multitécnica. Mistura papel machê com látex, com PVC, com Borracha, com metal, com tal, com madeira. algodão. Aí é madeira. Aí é torneada. madeira torneada. É, madeira torneada, né? É a base da flor, né? Você estava falando da fábrica, né? Vocês têm uma fábrica onde vocês fazem tudo, não é? A É uma porcelana. A porcelana é feita numa fábrica parceira, não é nossa, né? Mas a gente experimenta lá, tem um lugar que a gente consegue experimentar, fazer protótipos e tal. Na verdade, assim, eu acho que como é um leque grande, né, de materiais que a gente mistura, a gente cada vez mais tem alguns pontos, né? A fábrica de porcelana que faz esse desenvolvimento com a gente. Aí os meninos que fazem a flor pra gente, interpretando os desenhos, e aí a gente trabalha junto. Aí o artesão do Recife, que entende cada vez mais nossa linguagem, é uma delícia trabalhar com ele, assim, cada risada que ele dá, de um desenho que a gente manda para ele, é maravilhoso. Então vai tendo assim, né, cada um juntando, misturando e direcionando para um caminho, né, os botânicos, os rococosos. Porque a gente não tem fábrica de nada, a gente tem só os parceiros. Então tem o parceiro do vidro, que faz os negócios de vidro da gente, tem o do metal, que faz as fundições, tem a porcelana, tem os cenógrafos que fazem a interpretação dos desenhos de flores, etc., cogumelos que a gente fez também. Aí tem os parceiros lá do Nordeste que fazem a interpretação dos desenhos dos insetos, aranhas, e por aí vai. A gente vai caminhando e descobrindo, né? E é legal que essa turma... Os cogumelos são esses aqui, né? Estão nesses puxadores. Mas a gente já fez cogumelos enormes também, de 2 metros de altura. Muito legal. Aquela flor, a gente já fez uma de 9 metros também de altura, em Goiânia. A gente fez uma gigante para um instituto de saúde. Quando vocês fazem algum projeto, como é que, por exemplo, vocês estão falando aí que são vários fabricantes, né? Que vocês têm colaboradores. Vamos lá, colaboradores. Como é que é traduzido isso para o colaborador? Por exemplo, são pessoas que vocês já trabalham há muitos anos e que já conhecem vocês. Então, determinadas coisas não precisa nem de muito desenho técnico, né? Mas como é que é isso? Como é que passa uma ideia que é tão onírica, materializa isso? Como é que se materializa isso para poder... Na maioria dos casos, tem muito pouco desenho técnico e bastante desenho à mão e explicação. Porque, como são muito orgânicas, por exemplo, as flores, tem o desenho à mão, muito elaborado à mão, etc., com as proporções, etc., mas daí vai ter a interpretação e a nossa explicação daquilo. Porque não é exatamente o desenho técnico, 1 milhão de cotas, etc. Tem ali proporções, encaminhamentos, etc. A história, né, principalmente, tipo, por que a gente começou com esses botânicos? Porque a gente pirou no Museu de História Natural, e fomos pesquisar, e fomos visitar, e ficamos brincando com a matéria, e aí surgiu um projeto, a gente colocou ele nessa história e contamos essa história do Cerrado, né? As primeiras flores foram as plantas imaginárias do Cerrado, que foi esse trabalho em Goiânia. E aí teve essa de 9 metros e algumas pequenas, né? Tipo, fizemos uma composição no Ingó. Aí adoramos e começou a crescer os botânicos, eles viraram brancos, eles viraram
farm, eles viraram peça única. Esse daqui, por exemplo, não sei se dá para enxergar. Dá para enxergar? Dá para enxergar. Dá para enxergar. Essa- Muito legal. essas Então, isso é uma coisa que a gente desenhou e foi interpretada pelo artesão. A gente nem conhece ele, é tudo remotamente que a gente faz por WhatsApp, Legal. manda os desenhos, etc. Ele conseguiu interpretar super bem. A gente desenhou realmente nessas poses, esses bonecos dançando, etc. Isso foi para uma empresa espanhola que a gente fez. Mas que também a gente descobriu ele indo fazer uma festa, né, que a gente faz festa Cenografia. conceituais, cenografia. Fomos para Recife e como a Foi o casamento festa do era, Marcos? a gente foi do Marcos. Foi o casamento do Marcos? Ah, A gente foi pesquisar tudo que tinha para a gente colocar, né? muito legal. E vimos o trabalho desse menino e ficamos apaixonados. Começamos a conversar. Então faz 3 anos já que a gente já fez várias coisas com ele, entendeu? Mas graças. Muito legal. Eu acompanhei o casamento do Marquinhos. Eu vi que você fez a cenografia. Quando você falou, é o casamento do Marcos. Está no site o casamento dele e até tem os desenhos do casamento, né? Porque o que eu acho muito importante no nosso trabalho são os desenhos que o Caio faz à mão, são lindíssimos. A gente sempre ouve que pode ser um quadro, eu sempre falo que dá vontade de enquadrar tudo, porque é lindo, o desenho é lindo, entendeu? E a gente interpreta muito bem a mensagem que está no desenho, entendeu? Então... E dá para fazer uma exposição, né? Dá para fazer uma exposição. Dá uma mega de uma exposição, muito legal. Fala um pouquinho sobre essa peça aqui, que é uma peça icônica de vocês, né? É uma série icônica. São os volutas, e esse é o rosa, né? Esse é um vaso que a gente desenhou há muito tempo já, mas agora a gente fez aí também estão presentes as volutas, né? Só que aí a gente fez uma edição que ele é rosa, e ele não é pintado de rosa. O rosa é o pigmento que vai na própria massa da porcelana. Entendi. Por isso que ele fica com esse tom, quase um mate, né? Não é aquela coisa tão brilhante. É meio mate, né? Não é aquela porcelana brilhante. Ele é bem fosco. E não é pintura, né? Então é a mistura da massa. Dá um tom bem diferente, uma textura e vocês gostam vocês usam muita porcelana, né? Isso é bacana no trabalho de vocês. Porque a porcelana é um negócio difícil de trabalhar. Abre espaço pra gente. Tipo assim, a gente faz também vidro, faz metal, fundição, desenhamos móveis. Também. Lá no Marcos a gente lançou uma linha, chama Matera, né? Uma linha grande de móveis, no Marcos da Decameron. Eu separei essa linha para mostrar porque ela é muito bonita. Eu fiquei impressionado com que deixa eu ver aqui, porque eu separei isso para mostrar. E eu gostei muito dessa linha. Que está na Decameron, né? Está sendo comercializada pela Decameron. Espera aí que tá bem. Eu fiz uma pastinha de vocês. Espera aí. Estudo humano. Eu queria que vocês falassem, já que a gente está falando de Marcos, falou dele aqui já 2 vezes, eu queria que vocês falassem sobre essa parceria com a Decameron, que é uma coisa maravilhosa. É uma longa data, né? Quem apresentou a gente foi o Carlos, da Rio House. Maravilhoso. Que juntou a gente e a gente está junto até hoje, assim. A gente tem uma linguagem um com o outro muito boa, tem liberdade para trabalhar, ele... E além de... Uma soma maravilhosa, né? Além dos desenhos que a gente faz para ele, por exemplo, essa linha, a gente já fez também desenho de, sei lá, espelho, objetos, luminárias, a gente faz todos os lançamentos deles também, né? Faz parte da linha. Isso faz parte da linha, né?
É. Mas, E todos os lançamentos lá, não só da linha nossa, mas das linhas da Decameron, a gente faz a cenografia, a ambientação, praticamente todos, há muitos anos. E esses puxadores aí tem a ver com viagem também, que a gente estava comentando, que esses buraquinhos aí lembram pequenas cavernas, né? Isso foi uma viagem que a gente fez para Matera, na Itália, que as pessoas moram em umas caverninhas, assim, desde a antiguidade. Então daí vem o nome Muito da legal. linha e os puxadores também, a forma dos puxadores. e, inclusive, para o próximo mês tem coisa nova saindo lá na Decameron também, que a gente está trabalhando em cima. É o aparador, né? Ficou muito bonita esses móveis, muito bem produzido, assim, é muito bacana. O Marcos tem uma qualidade técnica insuperável, né? Não é à toa que virou o que virou, né? E ele vai até o fim, né? Tipo, Ele é... processo. Esse Marcos é osso muito- aí acompanha há muitos anos. Acompanha osso de você? estimação. Esse osso É um osso de acompanha a estimação. gente há muitos anos, assim, tem 30 anos. Ele sempre vai passear nos lançamentos. Os linhos também, né? A gente fez uma coleção junto com a Matera, trabalhando só cambraia de linho, todos bordados à mão, com costuras aparentes, fazendo um patchwork em tons bem terrosos. E os bordados nesses linhos que a gente fez, as fronhas, os guardanapos, os lençóis, etc. E os bordados lembram um pouco assim fósforo, como se fosse fósforo que tivesse sido encontrado dentro dessas caverninhas. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Falando em linho, eu vi, eu não sei dizer como. É isso aqui, olha, que é como se fosse uma cortina. É uma cortina, isso? É uma cortina. É a cortina que a gente... Uma cortina bem simples, mas que a gente foi agregando pequenos relíquias, amuletos. Esse é um porquinho de coral, outro é um guardanapo antigo. A gente fez meio que uma colagem em cima da cortina com tecido e objetos. Isso é no ateliê? Não. Não, esse particularmente é em casa. É em casa. Isso aqui eu achei genial. Qual que é esse? Esse é uma coisa que a gente fez no ateliê. O ar, né? Acho é daquelas letras que a gente ganhou do áudio. O arte. O Muito legal. Arte. Isso é muito legal. E vem dentro dessa caixinha aí de baquelite. Isso é objeto já de vocês, de alguém, né? eu não sei. Hã? Isso é de vocês? É objeto do estúdio? Não, é de alguém. Já foi adquirido por alguém. Já mora em outro lugar. Já tem outro lar. Muito legal. Eu queria que vocês falassem dessa luminária aqui, que eu achei muito bonita. Essa é uma luminária que a gente fez junto com a Nami Wakabayashi, com parceria. E a cúpula dela é de prata pura e é toda modelada à mão. Então, luminária de mesa, desenhou e fizemos junto com a Nami. Foram feitas pouquíssimas edições com pouquíssimas peças também. Uma dúvida que eu tava, assim, é o seguinte, vocês têm objetos que são únicos, né? São únicos, mas vocês têm algumas coisas que podem ser reproduzidas. Lógico, como é um produto feito à mão, ele tem pequenas alterações um para o outro, né? Como é que é isso para vocês? Vocês fazem séries limitadas? Como é que é? Tem isso? Vocês têm cuidado ou não? Tem as três possibilidades. Por exemplo, tem peças únicas, algumas que você mostrou aí. Tem outras que são muito artesanais, dando o exemplo dessa luminária, foi feita uma edição, sei lá, de 6 peças só. Porque depende de que a cúpula seja feita à mão
e é prata e tal, é uma coisa que é pensada para ser em pouquíssima edição, Em pouquíssima pouquíssima quantidade. escala. Ao mesmo tempo, por É, exemplo, a gente fez uma colher de drinks, uma colher de latão, que também foi feito junto com a Nami. A gente desenhou e ela fez o primeiro protótipo. E ela tem bem a característica de uma coisa feita à mão. Ela é toda meio irregular. Está no site, no último produto o que a gente fez. É certo. toda meio irregular e tal. E a gente conseguiu reproduzir. Isso a gente fez para Florência. Eles deram para os arquitetos, para tipo, de presente de final de ano, para lançamento de Ah, lojas, legal, etc. legal. Um brinde corporativo, por ela, assim dizer. ela é toda meio irregular, a gente conseguiu reproduzir essa irregularidade dela na fundição. Então, apesar de irregular, ela foi feita, sei lá, centenas. E aí tem coisas que são de grande produção, por exemplo, as porcelanas. Aí a gente faz, sei lá, muitos anos, somos milhares, né? Então tem desde a peça única a edição limitada, edições médias e coisas que são editadas em série mesmo. E os projetos especiais, né? Ah, Que sim. encomendados. Como o Né? A caso gente dessa fez colher que foi para umas peças Florença, né? também. O lobby do Renascense também é um exemplo disso, que a gente fez foi estudar o entorno, né? Misturou os imigrantes, o café, e Certo. aí tipo, a gente fez uma escultura que é um grande Felipe, né? Que é aquele café que gruda, né? E dá sorte, tem uma Não, história. café, Você é bom de o contar a café, história do café Felipe. siamês. O Felipe é uma coisa de Minas, só quem é de Minas sabe disso. Quando você vai no terreiro e encontra um café grudado no outro, é uma coisa que chama Felipe, que é uma coisa para dar sorte. Já viu uma É? banana que é siamesa, que nasce uma junto com a outra? Existe um café assim também, um café Ah, siamês. Então a gente fez café um também. café, sei lá, 3 metros, um broto de café de 3 metros de altura que tem esse grande Felipe lá. Aí já, já estamos falando de um projeto de cenografia, de instalação, né? Que foi feito para o lobby do Renaissance Hotel, aqui em São Paulo. Entendi. Aí Esses é... projetos são. Pode falar, continua. Não, pode você falar. É, esses projetos que vocês fazem de cenografia é o Nômades, não é? Que são os projetos de cenografia, Não, ou não? O não, Nômades é uma outra. não, o projeto de cenografia é feito em qualquer lugar, mas a ideia do Nômade, quando, pré-pandemia, a gente pensou em trabalhar mais nomadamente, né? Mais assim, Entendi. errático, sem ter um lugar, etc. A gente pensou em fazer uma boa viagem, e deixar um pouco o ateliê estúdio, só que veio a pandemia a gente não fez nada disso. E Entendi. começamos a trabalhar nômade, mas em casa, ou aqui, ali, etc. Mas agora a gente vai voltar a ter um lugar, não mais na Vila Certo. Madalena, que lá a gente alugou, e agora a gente vai trabalhar aqui na Vila Buarque, perto de Higienópolis, onde a gente mora. Bacana, bacana, bacana. Eu Que queria. vai ser novamente um ateliê, um espaço de pesquisa, etc. Porque lá na Vila Madalena as pessoas às vezes achavam que era loja, mas nunca foi uma loja, apesar de ter uma vitrine, é um ateliê, né, que supostamente tinham produtos à venda. Aqui vai ser a Entendi. mesma coisa, mas ainda mais fechado, que vai estar na cobertura de um prédio, etc. Então, se a pessoa quiser lá comprar alguma coisa, Legal. vai ter, mas não Mais é um novamente sem laboratório características de... mesmo, né? Um espaço para experiências e experimentos, processos de Vocês trabalho. vai ser numa cobertura? Olha que legal. É um prédio comercial bem legal, ali na General Jardim, e a Legal. gente conseguiu a cobertura, que tem uma varanda, um jardim, que eu ainda não tenho jardim, mas eu quero que tenha um jardim. E a gente está bem contente, estamos dando uma pequena reforma lá, logo, logo a gente vai estar lá. Muito legal. As novidades que vocês tinham falado, né? Uma das novidades. Vou mudar de local. Muito bacana. Vai ser mais ou menos como o espaço que o Henrique tem hoje, né? Que é o galpão dele, que é uma coisa bacanérrima. Eu O não sei se vocês Henrique está conhecem. onde? O Sim, Henrique, super. o Henrique montou um galpão, ele chama de. É o Galpão Henrique Rodrigues.
era uma fábrica de rádio de 1920. Olha! Que estava fechada há mais de 30 anos. E a proprietária nunca alugou para ninguém. E aí o Henrique, quando estava procurando um espaço para ele, achou esse local. Assim, é uma coisa... Rua Matias Aires, sabe onde é entre a Rua Augusta e a Rua Frei Caneca. Sei! É uma ruazinha bem pequenininha, tá bem ali no começo, e é um galpão escondido entre os prédios. Não parece que você está em São Paulo, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Vou lá, vou tocar lá. É uma vilinha, é como se fosse uma vilinha e o galpão está no fundo. O espaço. Você sabe que eu acho que a última vez que eu encontrei com ele, ele contou que ele estava nesse processo, mas acho que a gente nunca foi lá. Quero ir. Muito bom. É um espaço delicioso, porque você está no centro de São Paulo e você não escuta nada de São Paulo. Você não escuta barulho, não escuta nada. Só escuta quando passa uma... Eu lembro que uma vez nós estávamos trabalhando lá dentro e estava tendo uma manifestação de alguma coisa, e só quando a gente saiu do galpão que a gente se deu de cara com problema. Mas você não ouve nada. É totalmente isolado. É como se você não estivesse em São Paulo. E aquela paz e calmaria do Henrique, né? Ouvindo ópera, maravilhoso. Então, a gente ficava assim, isolado do mundo. Era uma delícia. Eu queria que vocês falassem disso aqui, ó, que são esses ganchos que vocês estão fazendo para Decameron, não é isso? Isso daí a gente fez, sabe a semana de design? Semana Criativa de Tiradentes. A gente foi lá com o Marcos novamente e a gente deu uma pesquisada ali, sei lá, o cara que fazia couro, o cara que fazia estanho, o cara que fazia madeira. Esse é uma fábrica que faz estanho e a partir de formas que já tinham ali, a partir de alguns modelos aproximados, a gente juntou um pedaço com outro, mais ou menos como a gente faz com a porcelana, e criamos esses ganchos. São ganchos, puxadores, eles são bem grandes, eles são, sei lá, tem de 15, 20, poucos centímetros, eles são grandes, e foram feitos para Decameron também. E estanho é maravilhoso, né? Eu adoro esse material. É o pessoal da Real Estânios, não é? Que fabrica? São eles? Imperial Estânios. Imperial Estânios. Eu sigo eles, já conversei com eles. Eles são ótimos. Deram muito espaço. Estou tentando trazer eles para cá. Que bom. É uma família, né? Eles amam. Legal, eles têm emoção. Eles têm emoção, essa é a palavra. E a gente percebe isso quando eles estão publicando, né? Não é uma coisa só do comercial, é aquela coisa que eles gostam de onde estão, tem orgulho, isso é bonito. Como o pessoal do Jalapão que a gente trouxe para cá. A gente entrevistou um pessoal do Quilombo no Jalapão, que trabalha com capim dourado. Apaixonante, assim, né? A gente fez um link ao vivo lá para o Jalapão, num quilombo, às 8 horas da noite, quase sem luz, uma coisa de doido. Nossa, que bacana! A gente entrevistou o pessoal da Itens, a Mariana Amaral, e ela tem uma linha inteira de capim dourado, né? A Ana, né? A Ana trabalhou com a gente. A Ana Neut. A Ana Neut maravilhosa. Vou entrevistar ela daqui uns dias. Gente, quando ela... Menina. Ela é uma gracinha. Não, ela é uma menina ainda, né? Ela é uma graça, uma graça. Ela é mais menina. Não, é uma gracinha. Conversei com ela. Eu queria que vocês falassem disso aqui, ó, dessa peça. Que é a exposição da Sônia Pinto. Essa é uma peça que a gente fez para a exposição da Espaço Sônia Pinto. Tem em Belo Horizonte e tem aqui em São Paulo também. Ela é uma estilista e ela funde bastante o trabalho de artistas com o desenho de roupa dela. Ela faz pequenas exposições lá. E essa peça, particularmente, é uma boneca japonesa, antiga, velha, que a gente captou em algum lugar, e que a gente deixou ela meio fantasmagoricamente suspensa num taco de bilhar, apoiado numa pedra, se eu não me engano, numa bola de boliche. E com uma boquete
pulando da pedra. O que é interessante aí é a maneira dela estar suspensa, né? Que ela está simplesmente apoiada nessa haste, né? Ela está equilibrada aí, que levitando, assim. Então, eu gostei dessa imagem porque eu estava falando com o Ronald Soissons e ele publicou uma foto que é muito parecida com essa boneca, só que é de um fotógrafo que ele gosta e tudo, e a gente estava conversando porque tem um fotógrafo que tem essa linguagem das pessoas penduradas na parede. E eu estava conversando com ele que tem um seriado aí de um cara super famoso que ele usa essa mesma linguagem nas aberturas, numa das aberturas dele, e ele usou como referência essa foto, né? Que as pessoas estão penduradas. E a foto do Ronald, a pessoa está pendurada como a boneca. É bem interessante. Ai, quero ver. Não conheço, vou mandar essa foto para você, porque eu pesquei no Instagram do Ronald no dia que eu entrevistei ele. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Daqui a pouco eu pego elas para vocês e mostro. Que é muito interessante. É interessante essas referências cruzadas de coisas que a gente não conhece e que acabam se cruzando, né? Quer dizer, ele pôs uma foto, eu achei uma abertura de um seriado que tem a mesma coisa, e vocês têm uma instalação que tem a mesma linguagem. Olha que... são as coisas e aí vão formando as pequenas histórias paralelas, né? Vão formando as pequenas histórias paralelas, né? As nossas referências que vão ficando, né? Essa maluquice toda. Eu amei isso aqui. É um ovo, né? Esse estava também na exposição da Galeria Janaína Torres. Esse é um ovo que a gente trouxe da Islândia, de uma ave lá que a gente catou. E que genial! Ele se quebrou e a gente refez ele com tecido. É um kitsung de tecido, é isso? Bem isso. É um kitsung de tecido. E agora que você falou que ele é da Islândia, me lembrou muito Björk. Lá é maravilhoso. Lá elas são pássaros e você percebe que quando na viagem, né, você entra nas grutas, os pássaros, é a voz da Björk. Ela é aquele país. É muito emocionante. Ela tem um videoclipe que é gravado lá e ela tá com uma roupa de sino, são sinos. E você vê que num desses lugares assim, né? Eles têm esses lugares desertos lá, né? Essa natureza, né? Isso é muito legal. Ela é genial. Tá aqui na Europa por esse mês, eu acho. Ela tá vindo para cá. Inclusive, ela tá com um inglês muito bacana que tá fazendo os ornamentos dela de rosto. Não sei se vocês já viram. Ela está usando umas máscaras de silicone que são flores inspiradas na natureza e é um artista inglês, muito bacana daqui. Não vi não, interessante. Então, esses últimos shows dela, as últimas imagens que vocês virem, ela está com são como máscaras, né? E são inspiradas em flores, besouros, insetos, e é desse artista inglês. O cara é daqui. E ele tá fazendo um collab com a Iris Van Herpen. Está produzindo esses mesmos objetos para Iris, mas de outros materiais, metal e tal. Tá bem bacana o trabalho dele. Eu até já publiquei algumas coisas dele, porque ele é fantástico. É interessante estar nessa parte dos insetos, vai ser interessante conhecer. Eu acho que é bem a cara de vocês, assim, sabe? As referências dele, ele tem inclusive, ele criou um aplicativo onde é possível você utilizar as coisas dele virtualmente. Ele tem um aplicativo onde você consegue colocar essas máscaras. É muito bacana o trabalho dele. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco e passo para vocês, porque é bem legal. Tem várias coisas para passar para a gente. Estou anotando aqui.
Nossa, aqui é um mundo de coisas, né? A gente, É. cada lugar que eu entro aqui é uma coisa de doida. Você morou aqui, você sabe, né? Eu sou apaixonado pela Tate Gallery, pelo prédio, mais pelo prédio do que da coleção, Faz tempo que a né? gente não vai para. Me dá umas dicas aqui de Londres. O que que você tem de referência assim bacana da sua época e que Um existe mapa daí ainda? do Maps, de cabeça eu não vou lembrar de nada. Ah, a gente vai compartilhar nosso mapa de descobertas daí. Mas faz tempo, né, que a gente foi. Deve fazer uns Faz 6 anos que a gente vai. Não, e aqui tem umas coisas maravilhosas. Eu estou descobrindo pequenos artesãos aqui, cerâmica, de tudo que você possa imaginar. E assim, coisa muito bacana, Ai, sabe? vamos fazer um trabalho aí junto. Vamos. Eu estou querendo trazer designer brasileiro para cá. Estou começando a me Tem que apaixonar por fazer isso. essa troca, né? Ir, vir, daí para cá, trocar É, tem, mu- ateliê. tem muita coisa bacana aqui para ser mostrada, sabe? Assim, eu queria que você falasse sobre essa peça aqui, Dani, sobre esse Ah, leque, esse também espelho. É da Cameron, né? é Decameron, espelho, espelho meu. Isso é lindo, né? É Vamos ver. lindo. E o espelho é uma coisa que a gente tem, né, desde o começo. Essa coisa, o que está por trás do espelho, as histórias que contam. Isso, essa forma, ela tem o mesmo trabalho do lançamento da Matera, mas também aqueles espelhos de geisha, de Sim, antigamente, só polidos, né, de Metal polido, metal. eles não eram feitos de vidro, né? Eles eram de bronze polido. A gente procurou fazer a mesma coisa dos espelhos japoneses antigos, só com bronze, com o estanho polido, e ele reflete bem mesmo, é um espelho de mão. é um bronze polido, é isso? Não é um Não é Estanho, estranho. espelho. estanho. Foi feito junto com a turma dos cogumelos, dos puxadores. Foi a mesma coleção. Os japoneses é que eram de bronze. Esse é o cabinho dele. É lindíssimo. É E o cuidado de lindo. vocês, e o cuidado de vocês com tudo é muito bacana, né? Esse detalhismo assim é muito bacana. E lembra uma coisa também de Iemanjá, né? O É, espelho é meio egípcio também, que eu adoro. Muita referência. Deixa tem só. os nossos Pode falar. objetos, acho que eles contam muita história, né? Tipo, o espelho tem, você acha aí várias, né, combinações. Várias Tem as, referências, né? Eu queria que vocês falassem, porque isso aqui é uma coisa icônica de vocês, que são essas xícaras com asas, né? a asa foi o primeiro produto que a gente fez de porcelana, né? Sim, eu lembro que a gente estava brincando, olhando as coisas na fábrica, e o Caio pegou uma asa e Um aço de anjinho, né? uma asa de um anjo, porque assim, a fábrica deu esse espaço tão grande pra gente, falando assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, contanto que reaproveitem os moldes, saibam usar os moldes onde ele se fragmenta e criar as peças de Legal, vocês. E legal. aí a asa surgiu de um anjo barroco, que a asa era esmaltada depois para colar no corpo. Pegamos a xícara, né, um copo, faz, tipo, é a asa da xícara, né? Tipo, muito. Maravilhoso, maravilhoso. Saiu de uma espera, e aí é isso, né? A gente brinca numa coisa e vai trabalhando ela, e a linha foi crescendo, a gente foi trabalhando com outros moldes, aí vieram os Budas, as volutas, né? A gente Muito legal. vai Vai criando, procurando. né?
acha. Isso Essa é aqui, uma ó. dominada. Também foi feita uma série bem pequena, com... Essa não sei se a Isso gente... é uma boneca desconstruída, uma geisha, daquelas Não, essa não, japonesas, essa de roupa. É o bracinho dela aqui, ó. Deixa eu ver. Olha o bracinho dela. É verdade. É uma boneca que a gente despiu. É uma boneca E é de... assim, a gente despiu essa boneca, os nossos amigos que sabem as coisas que a gente adora. Aqui, Mini, outro dia, ligou pra gente e falou: tem Mini uma maravilhosa. boneca aqui para vocês. Aí ganhamos mais uma, então aí vai sair mais uma peça, entendeu? E vai acontecendo assim. Entendi. Falando de viagens um pouco, eu queria que vocês falassem desse lugar aqui que me chamou a atenção. Isso é lindo. Esse é Casa Agrícola. É um hotel que chama Casa Agrícola, no Algarve. É um hotel lindo, uma pousada, uma pequena pousada, muito, assim, Muito, singela, muito. muito bonitinho, no Algarve. Como é que vocês descobrem esses lugares assim, maravilhosos? Fuçando na internet, pesquisando. O Caio pesquisa muito, ele passa noites Eu gosto descobrindo. de fazer mapas. Meu hobby é ficar fazendo mapas de países, mesmo que eu não sei quando que eu vou viajar para lá, mas eu tenho mapa de tudo que é lugar. Assim, Legal. Lugares interessantes. As descobertas mais assim. Os pequenos Qual foi a última viagem? lojas. Qual foi a última viagem de vocês? Que a gente estava, o dia que a gente começou a conversar, vocês estavam voltando de uma viagem. Qual foi a última viagem de vocês? Bretanha e para o País Basco, espanhol e francês. Vocês já foram ao Butão? De São Sebastião. E para Bretanha, no oeste da França. Legal. Vocês já foram ao Butão? Não, ainda não. Mas tem mapa também. Esse também está no meu radar. Está bem no meu radar. Você já foi? Não, o Henrique foi. O Henrique foi. Tem um tempinho. Inclusive, ele trouxe para mim... eu brinquei com ele, ele me mandou cavalos de vento de lá. Que lindo! Ele trouxe para mim 2 joguinhos de cavalos de vento de lá. Eu estava brincando com ele tudo, e ele trouxe para mim de presente. Ficou em Brasília, não trouxe comigo. Que honra! Tá na minha janela, né? Tá bem na minha janela, porque eles têm que ficar ao vento, né? Para funcionar, por assim dizer. Né? Meninos, sabe o que eu queria saber de vocês? A gente já falou aqui sobre o trabalho de vocês, já mostrou bastante. Eu queria saber das referências de vocês, assim. Você estava falando sobre moda, né, no começo, que você tem referência de estilistas. Me diz alguns, quem são seus estilistas preferidos? Como é que eles entram no seu trabalho? Então, agora a gente está apaixonado pelo Balenciaga. Nessa viagem que a gente fez, a gente foi para uma cidadezinha no mar, que foi a cidade que ele nasceu, e a história dele é incrível, e eu nem sabia assim tão profundamente. Ele é filho de costureira, com um pescador. Legal. Foi descoberto, assim, desenha desde que ele nasceu, na calçada, família super simples. E aí uma duquesa passou, adorou ele e, tipo, começou a trabalhar na carreira dele. E, assim, o museu é lindíssimo. Pegamos uma exposição só de chapéus. Maravilhoso. Assim, tanta referência, tanta delicadeza, tão arte, assim, é divino, é divino. Eu não sabia da história dele. Pois não sabia. Porque a gente vê, né, ele hoje... Hoje não é uma marca, né, tipo... virou uma super marca. Luxo, mas a essência, e esse museu, eu vou te mandar,
que é divino, Manda. porque vou mandar porque assim é muito bonito. E essa exposição, até vi hoje no Instagram deles, que acaba esse fim de semana. Eu vou te mandar para ver, porque vale a pena. E a arquitetura do museu é linda também, que ele a cidade é uma cidade de pescador milenário e super de pedra, tal, e o museu está em cima de uma montanha, um bloco preto de metal, todo estampado em preto, de flores, é lindíssimo o museu. Olha que genial. Ó, só para vocês verem, da Bjork, é isso aqui. Ai, que linda! Então, essas máscaras são... É um silicone, alguma coisa desse tipo, e tem alguns detalhes de metal, tá vendo? São inspiradas em orquídeas. Ela vira um outro bicho, né? Ela vira outro bicho, né? Ela vira outro bicho, ó. Literalmente é uma orquídea. Uau! Que é o novo show, né, que ela tá fazendo. É isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Vai ser meio um gato. Nossa, gata. Isso é inspirado numa mariposa, né? São as asas de uma mariposa. Esse artista é fabuloso. Eu vou achar o nome dele e vou mandar para vocês. O trabalho dele é incrível. Ó, maravilhoso. E aí, como a Bjork tem usado muita roupa da Iris Van Herpen, ele acabou trabalhando com ela em parceria, né? Com as máscaras e tudo. É genial. O trabalho dele E ele é inglês. Ele é daqui, só que está morando perto. Não sei onde é que ele está morando agora e tal. É um cara genial. O trabalho dele né? Quando esse ano morei em Londres, eu estava muito apaixonada pela moda, fiz St. Martin, fiz college, assim, tipo, passeava muito ali. Não, aqui é de enlouquecer. Porque isso é muito gostoso, misturar, né? A textura, o plissado, o tecido, o bordado, e trazer isso no nosso trabalho, nos objetos, né? Aí mistura com o material sólido, que é o metal, a madeira. Dá para juntar tudo isso e dá muita história legal. E o bordado hoje em dia está ganhando uma força muito grande na alta costura, está voltando com uma força total. Tem esse bordador de Paris, que é o Lesage, né? Que é o maior ateliê de bordado de Paris. Ele faz todos os grandes estilistas, quem faz é ele. Ele tem é praticamente uma instituição, né? Todos os grandes estilistas fazem ele, e ele montou uma escola, ele tem uma escola de bordado. Ele é considerado o papa desse... Ai, que eu vou fazer um curso. Não, eu tô com vontade de fazer um curso com ele, porque é genial. E ele faz todas as grandes coleções de bordado são feitas por ele. Ele fez Saint Laurent, todos os grandes nomes ele fez. Pior, né? Eu tenho visto seguido de olhos bordados, que coisa mais linda. Tem voltado com força, né? Preciosidade, isso, assim. né? Uma preciosidade, assim, magnífica. E você segue o Lesage, ele mostra as montagens das peças, né? Nos bastidores, o bastidor especial, como é que elas bordam tudo isso, é genial. Ele tem, inclusive, um documentário muito bacana que chama O Mundo da Moda, que é feito pela BBC. E foi onde eu conheci o trabalho do Lesage, que ele fez para o Saint Laurent uma coleção de aniversário, que eram os maiores ícones do Saint Laurent naquela época e tudo. E ele mandou um dos vestidos peça por peça. Bordou peça por peça e mandava um motoboy entregar pro ateliê, para eles poderem montar. E de última hora o Saint Laurent resolveu mudar as mangas do vestido. E aí já viu, né? A confusão armada. O bordador de um lado, o Saint Laurent do outro, imagina. A confusão que não é. Mas essas coisas são bonitas, né? De serem vistas. Por exemplo, história, né? Tem muita... Chanel mostra direto. É enorme, né?
Cada um Chanel, tem um tempo muito rica. Chanel tem feito uns vídeos muito legais mostrando isso. Como é que eles montam cada coleção, como é que são os bordados. E agora estão fazendo um sobre as bolsas de alta costura, como que elas são montadas. É genial. A gente fica... O artesão ali montando cada peça, peça por peça, e eu acho isso maravilhoso, assim. Meninos, deixa eu perguntar para vocês, assim. Nós falamos de novidade, mudança do ateliê, do site novo. Deixa eu achar o site novo, peraí. Estúdio Humanos, site. Do site novo que está em português e inglês, não é isso? Isso. Peraí que está entrando aqui, galera. Só um minutinho. Ah, tem uma loja online agora, né? A loja online está aí e ainda a gente está alimentando ela. Você entra, todo mundo fica bravo com a gente. Inclusive, peço desculpas. Porque tá tudo Sempre esgotado. Mas daqui uns 60 dias ela vai estar bacana de novo. Tá bom. Vocês hoje comercializam tudo de vocês, não é? Diretamente. Como? Desculpa, cortou. Vocês hoje comercializam tudo de vocês, né? Fora as coleções da Decameron. É tudo direto com vocês. A gente... Não, tem pessoas que representam a gente. Não, assim, tem muitas lojas que vendem a gente produto. Aqui, ó. Tá tudo separadinho agora. Arte, instalação, espaço e produto. Isso. Assim, tá bonito produto o site a gente de tem. Tá bonito, né? Essa entrada do vento, das folhas voando. Tá lindíssimo. Parabéns. Tá leve, parabéns. né? Ficou leve. Vocês... Sem comentários. E aí, assim, cada caso é um caso. Tipo, produtos a gente tem alguns parceiros. Que revendem a gente, né? Eles ainda não estão no site, mas vão estar, né? A gente tem a Híbrida aqui em São Paulo, o que mais aqui em São Paulo? Tem um monte de gente. A Carbono também vende produto. A Carbono tem a coleção deles que vocês assinam, né? Que é uma outra pegada. A Carbono, ela tem a porcelana também está lá na Carbono. Também está lá, legal. E aí tem outros lojistas que comercializam vocês? Tem Belo Horizonte, tem Fortaleza, Goiânia. Rio House Brasília. A Rio House hoje, ela mais para fazer essas interferências artísticas que a gente vai. Ele deixou de ter produto, né? Objeto. Ele está só com o mobiliário. E... Tá, legal. Objetos servem como instalação na loja. Entendi. São mais as instalações, as vitrines, né? Vocês fazem muita vitrine para ele, para o Carlos. Sim, da Rio House. O Carlos é genial, gosto muito dele. Ele que me deu aula de móvel contemporâneo em Brasília, quando eu estudei design. Ele foi meu professor de móvel contemporâneo. Ele é... E ainda não era loja, ele tinha uma casa no Lago Sul, onde ele tinha ali os móveis vintage, e depois que ele partiu para a loja, enfim. Ele é genial, gosto muito dele. Ele está maior, mais linda, ele está sempre, né? Ele tem amor. Ali, grande... Ele é que nem Maria Bethânia, né? Ele gosta do ofício dele. Ele gosta. Não é? Ele gosta do ofício dele. Ele é uma gracinha de pessoa, gosto dele. Gosto muito dele. Faz tempo que eu não vejo também, pessoalmente. Bom, novidades. Site novo, ateliê novo, coleção nova com a Decameron. Sai quando? Na Decameron a gente vamos fazer o espaço da nova coleção dele, que ele está fazendo uma mistura dessa nova coleção bacana, uma coisa... Essa nova coleção dele em alto, que são os móveis que podem ser usados dentro e fora,
que ele tá ampliando, né? Ele está fazendo uma ampliação disso. Ele está trabalhando em cima disso e a gente está dando o conceito dessa mistura toda com a cenografia, os detalhes pontuais. E continuamos com a coleção Matera, que Que é ela lindíssimo. vai crescendo, né? Vai. É. Muito legal, muito bacana. E que mais? Que mais tem de novidade? O que a gente está Que fazendo? mais? A gente vai fazer uma cenografia na única casa do Oscar Niemeyer, que tem em São Paulo, que quase ninguém conhece, é uma casa maravilhosa que tem do Oscar Niemeyer. A gente vai fazer a cenografia de uma festa de casamento. É Olha, uma casa que em legal. casa que eu não conhecia, pouca gente conhece, é a única casa que ele fez em São Paulo. A gente vai fazer a cenografia de uma festa de casamento lá, agora esse mês. Pode-se dizer que é uma novidade, né? É uma casa desenhada por ele, em São Paulo. Uma casa desenhada por ele, uma residência. Linda. 600 metros quadrados de construção, o terreno tem quase 2.000 metros, é linda a casa. A gente está também fazendo um trabalho bem forte, assim, já há alguns anos, bem unidos com a Audiflose. O Audi, maravilhoso. Que a gente faz as lojas da Florência, as interferências com peça única, ele faz a gente faz edições de peças únicas, assim, pequenas esculturas, ou pequenas instalações, ou até grandes instalações. A gente fez na fábrica, sempre com a parceria, com a colaboração curadoria do Audi. O Audi é incrível. A gente fez a loja Conceito, né, na Gabriel, que foi a primeira, depois a gente fez na fábrica também, e a gente fez 15 lojas no ano passado, junto com o Audi, e vai fazer mais outras agora. Também é uma coisa bastante recente. Vai estender para outras lojas da rede, é isso? Conforme as lojas vão se remodelando e inaugurando, entra com esse conceito novo. Estamos nessa. Não é isso aqui não é? Porque isso aqui é para Yamagata Arquitetura, não é isso? Isso a gente fez num apartamento no Rio de Janeiro, é uma estante. São esculturas de argila, né? Essa da... Que aí a gente... Oi? Cortou, fala de novo. Esse trabalho com argila, a gente trabalha argilas cruas, com pigmento natural, e secam naturalmente, né? É o processo inverso da porcelana que vai ao forno. A gente pega a matéria-prima, esculpe e grava, lixa, corta, quebra, e vai formando essas composições, né? Que parecem livros, mas são livros com interferências. Muito legal, muito bacana. Estou tentando achar aqui da Florence. Achei. Isso daí é o que a gente fez na fábrica. As instalações que a gente fez na fábrica, em Flores da Cunha. Né? Flores da Cunha. Isso é uma estante, porque a gente... Com um monte de mini casas, cada uma desenhada, né? Diferente da outra, com esses gravetos que lembram árvores. Também feito por um artesão, madeira maciça. Porque tudo conta um pouco a história da fábrica, afinal eles trabalham bastante com madeira, eles interferem em residências, tal, então a gente funde todas essas ideias. Aqui, ó, mais algumas coisas. É lá na fábrica, né? Tudo isso é na fábrica. Muito legal, muito bacana. As porcelanas. Essa é de que você? A gente adora misturar. Essa é uma peça antiga que a gente usa para compor o ambiente.
Aí Muito uma vista bacana. geral, mas mostrou em detalhe. Muito legal. Isso aqui também é Florêncio, não é? Ou não? Essa foi para a loja conceito deles na Gabriela, é uma edição de vidros que a gente fez como se fosse meio que um laboratório, uma coisa com cheiros, essências, etc., que é no espaço da adega deles, tem uma grande mesa lá, a gente fez essa espécie de composição com os vidros desenhados especialmente para esse espaço. Mas dessa turma saiu uma linha de produto, né? Que é a coleção Aladdin, que a gente chama. Virou uma coleção. A coleção Aladdin são decanters, vasos, e que a Decameron vende, tem bastante parceiros que estão representando a gente com esses vidros, que é feito numa fábrica de vidro de borosilicato, de laboratório, e aí também a gente faz a história do reaproveitamento, né? Aproveitando a mão de obra deles de sopro, onde a gente pode intervir. E aí esses vidros são muito legais, e aí são maiores, assim, 5 litros. Essa coleção é bem bacana. Você vai ver, tá em produto. Tá lindo, lindo isso, lindo. Bem lindo. E eles têm parece que tem um suporte de vidro também, ou eu tô ficando... Eles têm os pés, é integrado a eles. Eles não é um suporte, eles próprios têm os pezinhos, lembrando os insetos, os bichos. Tem um que parece um escargot, que é um grande vidro de 5 litros, como chama? Balão, né? Um balão, e aí tem as perninhas. Parece um escargot andando. É um escargot com perna, porque o escargot não tem perna, né? Mas esse tem. Escargot com perna é ótimo. A gente faz escargot com perna, aranha com 5 patas, a gente... ela tem 6, né? Você sabe que a aranha sempre são 8 patas, né? Essa daí tem 6. Sabe o que me lembrou agora? Essa história dos insetos me lembrou aquele filme, aquele best-seller, O Nevoeiro, da Agatha Christie, eu acho que é. E o filme, não sei se vocês já assistiram, tem essas criaturas, né, gigantes, com pernas gigantes, lembra isso um pouco, esse essas aranhas homenagem a Louise Bourgeois também, né? Porque a gente adora ela. Ídola. Então elas têm muito... Aranha? Uma homenagem a ela. A Louise Bourgeois. Das aranhas grandes, sim. Referência, né? Ela é uma grande mestra, né? Assim, inspira muito a gente. Tá tendo alguma coisa sobre ela agora aqui em Londres, eu não me lembro o que é. Eu vi uma imagem, vou procurar e saber o que é. Mas está tendo alguma homenagem. Está vendo alguma homenagem. A história dela é maravilhosa. Eu me lembro dela do MASP, né? Ela tá lá. Que tem lá no MASP maravilhosa, eu lembro daquela. Tá na frente do Guggenheim, se eu não me engano, de Bilbao, tem uma também. E tá tendo alguma coisa em Londres sobre ela, que agora eu não me recordo o que é, mas tem. Tá acontecendo alguma coisa aqui sobre ela, né? Sobre o trabalho dela. Porque ela é tão emocionante. Eu não sei a história, conta pra mim. Ela faleceu, né, há pouco tempo já. Ela trabalhou até quase 100 anos. Ela ficou reconhecida aos 70 anos. Ela tem um trabalho manual, mistura de materiais, os feltros, o surrealismo, a história dela com o pai, as cartas que ela escrevia. Ela é... Genial. Sou apaixonada. Gênia. Vou pesquisar mais. Gente, quem mais é referência de vocês, assim, de artista? Fora a Luísa.
Farnese, né, que a gente gosta Sim, muito. nossa, são tantos, é Eu difícil sei que é falar. difícil falar sobre referência artística, mas E também, né, porque você vai, cada momento você tá mais, né, contactando com um sentimento que te leva a esse, mas para citar assim, qualquer um. Tem Eu sei que é mais. difícil. Eu sei que é difícil, mas Ah, alguém está falando que a aranha não está no mastro, está no man. é no Lu, MAC, né? é uma, tem razão. Numa, No Ibirapuera. Lufiango está falando aqui. Obrigado. Lá no Ibirapuera, exatamente. Naquela parte de vidro, né? Para todo mundo ver. É. Um artista que eu aquele das estações que eu amo, esqueci o nome dele. Saitaumbling. Saitaumbling. Vou falar artista a noite inteira aqui, né? Porque são tantos. Mas algum que vocês estejam vendo agora, por exemplo. Eu, por exemplo, estou tendo muito contato agora com a Yayoi Kusama, né? Que está em Londres inteira com exposição e que ela está fazendo um projeto agora com o champanhe da Veuve Clicquot. Ela interferiu no retrato da fundadora da marca, que eu não sabia que era uma mulher. Ela interferiu e ela fez uma edição limitada agora com uma escultura lindíssima para a marca, né? E está tendo agora exposição dela na Tate Gallery, por exemplo. Né? Então, um que a gente amou, acabamos de ver, né, o da porcelana, do Olhos com... da lebre com olhos de âmbar. Como é que chama? A gente foi num museu em Paris. Você explica. Não vou explicar isso porque é muito complicado. Não vou explicar porque é muito complicado, é ótimo. Mas como é o nome dele? Peraí, deixa eu lembrar o nome dele agora. Bom, esse artista, ele escreve, ele é poeta, ele é artista. Ele é ceramista, na verdade. E ele pegou, é uma casa de um... Você tinha que falar nele, né? Tinha que falar nele. É o momento agora, a gente não para de falar dele. Tanto que eu nem lembro o nome. Você já leu aquele livro, Com Olhos de Âmbar? A Lebre de Lebre com Olhos de Âmbar. O outro que ele escreveu. Vou procurar. O outro ele escreveu O Caminho da Porcelana. Também, o cara está procurando aqui. Enfim, essa casa, que era a casa de um conde, sei lá, em Paris, ele transformou em museu. Legal. Eu vou falar o nome do artista, a gente não tem que contar na exposição. Edmond de Waal. Ele é inglês, mas de origem judaica. Olha, que genial. Mas ele é muito interessante, vale a pena pesquisar. Não vou conseguir comentar sobre ele porque seriam horas. Mas assim, só para resumir... E também a exposição também é bastante difícil de explicar. A exposição, assim, é a casa dessa pessoa, que ele foi lá estudar a história da pessoa, fez um livro dessa história e colocou as obras dele escondidas na casa. Então você vai lá para ver o trabalho dele e você não acha, porque está dentro de uma gaveta. Depois que a gente leu o livro, que a gente foi descobrindo cada pedaço. Então, assim, muito... Genial, genial. Esse museu é uma casa da mesma maneira quando a família doou para o governo da França, no começo do século passado, 1930, foi doada, com os mesmos móveis, mesmo fogão, mesmo banheiro, mesmas louças, mesmos lençóis. A casa está lá estacionada no tempo. E ele foi escrevendo
fez uma obra, uma instalação dentro disso, com a cerâmica dele, que é uma cerâmica muito simples, embora a casa seja toda início do século, então toda aquela coisa Art Nouveau, etc. E ele escondeu as obras dele no meio daquilo. Então você vai visitar a exposição como se fosse um jogo de procurar o que é dele ali dentro. Tem lá, numa casa que tem milhares de objetos, tem, sei lá, 15 peças dele que você descobre lá com sorte. longe. Descobre se tiver sorte, porque algumas estão dentro da gaveta, outras estão atrás do livro. Então a exposição é mais ou menos isso. Muito legal. Genial. E ele é um... Eu vou procurar. Depois vocês me mandam o nome direitinho para eu ver, porque eu me interessei, gostei da história. Depois. Muito Não, bom. adorei isso. Adorei isso. Ó, tá vendo? A gente sempre descobre, apesar de ser... estava pensando hoje assim, como deve ser uma reunião de brainstorm com esses dois, por exemplo. Deve ser uma maluquice. É que eu pensando assim, quando junta Marcos Ferreira e os dois, deve ser uma coisa louca. Imagina. São 12 horas. 12 horas, é bem por aí. Genial. Crianças, agradecer vocês. Vocês são uma delícia. Nós que agradecemos muito. É sempre bom ver vocês, mesmo virtualmente, encontrar com vocês. Nossa, uma delícia. Já bom. acabou? É uma delícia. Vocês não estão cansados, não? Muito bom, muito obrigado. Bom. Foi um prazer. Olha, continua fazendo essa brincadeira claro. que você está fazendo. Muito legal. Tipo, sono para todo mundo, a gente troca coisa, notícia, ideia, lembra dos amigos, fala de tudo, dá ideia nova. Maravilhoso. Eu vou começar, eu tenho sempre publicado as coisas que eu tenho descoberto aqui, as coisas que eu tenho descoberto de designers. A gente tem procurado não só trazer os designers nacionais, a gente tem trazido um pouco de várias coisas que eu tenho encontrado, porque a minha loucura com design é isso, né? E aí eu estou sempre publicando e tal. E sempre que eu lembrar de alguma coisa legal aqui, eu vou mandar para vocês. Sim, agora mandar sempre uma referência para vocês. Quando eu estiver num lugar que eu lembre de vocês, que eu vejo alguma coisa, eu fotografo e mando, tá? Por favor, a gente vai fazer a mesma coisa. Mando, e essas referências, esses artistas que eu estava falando aqui para você, eu vou separar tudo e mandar para você. Os Instagrams, tudo, para vocês terem uma... É muita gente bacana, assim. Tá ótimo. Muito obrigado. Quero muito. E Londres é uma festa, eu adoro. Eu adoro isso aqui, é uma coisa de doido. Estou me divertindo muito, sabe? Olha, queria que vocês deixassem o site de vocês para as pessoas, o Instagram. Estúdio Manos, né? Estúdio começando com a letra E, manos com .com, só isso. Nem precisa colocar o www. Você pode escrever aqui, né? Instagram, qual que é? Estúdio Manos, tudo junto. Estúdio, sempre lembrar que estúdio com E, né? Estúdio Manos, que é mão em latim, né? Manos é mão em latim, maravilha. Outras redes sociais vocês têm? Oi? Vocês estão em outras redes sociais, além do Instagram? Não, só Instagram e o site. Breve vão ter loja online no Instagram ou não? Pretendem? Sim. E na hora que a loja estiver com estoque, a gente vai ter no Instagram. A gente está organizando para ter estoque, né? Tipo, tá muito esgotado. Aqui, que maravilha, isso é bom demais. Já vai estar funcionando. Tomara que fique bom. Maravilha. Daniela, obrigado. Caio, obrigado. Obrigado pelo conversa deliciosa. Adorei. Delicioso. Muito obrigado. Ótimo. Adoro. Maio, abril. Muito obrigado. Julho. Abril vai ser incrível. Muita gente bacana tá vindo aí. Obrigado. Namastê para vocês. Namastê. Tá? Namastê. Tchau. Podem se conectar aí. Obrigado. Boa noite. Obrigado.
querido. Boa noite, tchau. Conversei com os meninos do Estúdio Humanos, porque são meninos ainda, né? Gosto muito dos dois. Obrigado vocês pela companhia aqui no Área Live. Como eu já falei para vocês, na semana que vem nós temos 2 entrevistados seguidos. Quarta-feira tem Lartex, para falar da história da indústria. É uma indústria que fabrica jacquard, é uma das indústrias do Brasil que fabrica jacquard. E na quinta-feira, entrevista especial com os irmãos Farrer, aqui, tá bom? Agradeço vocês, boa noite, obrigado pela companhia, e eu vejo vocês na quarta-feira que vem. Obrigado, boa noite. Site Área, acesse essa ideia, assista essa ideia.